pedindo para Ele que nos envolva nas suas energias benfazejas, abrindo a nossa mente para o aprendizado de hoje, que possamos, Senhor, a cada dia contar contigo na nossa vida, para podermos passar por todos os obstáculos que vão surgindo durante a nossa estrada terrena. Que essas energias benfazejas, Senhor, que caem sobre todos nós nesse momento, possa nos curar de todos os males, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, e que possa, Senhor, todos os irmãos necessitados, nesse momento, do teu amor divino, de cura para todos os seus males, receber. Esteja ele em casa, nos hospitais, Senhor, em todos os lugares, possam essas energias chegar até esses irmãos necessitados. Derramai as tuas bênçãos também, Senhor, sobre a nossa irmã Ana, que ela possa proferir uma boa palestra, a nossa irmã Nair também possa fazer uma boa leitura, e todos nós que possamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração, para receber todos esses conhecimentos. Muito obrigado, em nome de nosso irmão Jesus, da nossa mãe Maria, de todos os espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, damos para começar mais uma palestra de hoje. Que assim seja. Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que aprisionam ao vício. É imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrio avilantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando consequentemente o corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossa faculdade para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade, infatigável tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superamos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Livro Pensamento e Vida, Chico Xavier, ditado por Emmanuel, capítulo 28. Boa noite a todos. Então a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que todo mundo tem ou passa por isso, o melindre, né? Eu queria começar, então, essa palestra trazendo esse pequeno texto que o Chico falou sobre o relacionamento humano. Então ele fala assim: existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a esse mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Então, eu gostaria de começar
perguntando aqui para vocês, quem nunca se sentiu melindrado na vida? Todos nós, em algum momento, nos sentimos melindrados, ou até, quem sabe, a gente está melindrado de estar aqui ouvindo isso. Porque muitas coisas que vocês vão ouvir aqui, pode ser que vocês não gostem, pode ser que pareça ofensivo para vocês. E isso pode deixar vocês melindrados também. Mas, muitos também podem estar se perguntando, o que viria a ser esse melindre, essa palavra tão diferente? O melindre é a facilidade que uma pessoa tem em se ofender, se magoar, ressentir-se com as coisas mais insignificantes, o egoísmo contrariado, o orgulho ferido. Ou seja, uma pessoa que se ofende e se magoa com facilidade. Isso que é o melindre. Mas, como será que esse melindre surge para a gente, surge na nossa vida? Então, eu coloquei vários pontos aqui. Primeiro, ele ataca a todos aqueles que dão mais valor a si mesmo do que o devido. Ou seja, a gente precisa ter amor próprio, só que o excesso de amor próprio nos leva a um patamar que nada nem ninguém se compara a nós. Então a gente não consegue manter relações com as outras pessoas porque a nossa vaidade é tão grande que nada se compara a nós. Além disso, o melindre também surge quando as pessoas se julgam superiores. E por que eu me julgo superior? Eu me julgo superior porque eu sou branca e a outra pessoa é negra. Eu me julgo superior porque ela tem dinheiro e eu não tenho. Então eu nem vou dar bola porque ela vai falar. Para mim ela não tem importância nenhuma. Outra também o melindre surge também quando nós não aceitamos ser contrariados. Ou seja, eu tenho a minha opinião e não adianta você me dizer qualquer coisa que eu não vou mudar de ideia. É a minha opinião e basta. Ou seja, você não se abre para ouvir outras opiniões. Você se fecha no seu conceito e não deixa de se ouvir. Então, todas as ideias, observações ou palavras que os nossos semelhantes falam que são contrárias ao nosso ponto de vista nos afetam muito. E, com isso, nós acabamos ficando melindrados. Então, diante disso, como eu estou falando para vocês, se a gente sabe que o melindre não é uma coisa boa, por que então que nós nos melindramos? Eu vou trazer aqui para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um pequeno texto que fala sobre isso no capítulo 9. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Ou seja, novamente, a gente tem um orgulho tão grande, o nosso orgulho está num patamar tão elevado, que nós nos sentimos intocáveis. Nada do que qualquer pessoa fale pode nos atingir. Nós estamos num nível muito superior. A nossa arrogância, a nossa vaidade, ela é tão grande que nós não aceitamos. Não aceitamos ouvir um conselho, não aceitamos olhar uma situação por outro ângulo. É isso que nos basta e pronto. Mas além desse orgulho que está citado aqui, também tem outros fatores que nos deixam melindrados. O primeiro deles é quando nós não somos reconhecidos por tudo que nós fazemos. Hoje nós vivemos numa era em que as pessoas querem ser estrelas, elas querem aparecer, elas querem ser curtidas, elas querem postar coisas e querem que as pessoas curtam isso. Então, muitas vezes as pessoas vivem em função disso. E quando a pessoa não tem esse reconhecimento, ela fica melindrada. Porque ela pensa, poxa, eu faço tudo igual àquela outra pessoa, e por que eu não tenho o reconhecimento que aquela outra pessoa tem? Isso é uma maneira de ficar melindrado. Outra maneira também é quando nós confundimos obrigações com favores. Eu estou aqui hoje voluntariamente porque eu quis estar aqui. Eu não estou fazendo uma obrigação nem para o CEAN, nem para o CEIU, nem para ninguém. Eu estou aqui porque eu quero, eu escolhi isso. Então isso não é uma obrigação, não é um favor que eu estou fazendo. É uma obrigação que eu tomei para mim. Mas muitas pessoas acabam se melindrando porque elas acham que uma obrigação é um favor e elas querem reconhecimento e agradecimento por isso. Outro fator que pode nos melindrar também é quando nós nos julgamos vítimas de ingratidão e de injustiça. Então, tem muitas situações em que você pensa, poxa, eu ajudei tanto aquela pessoa, eu fiz tanto por ela e agora ela nem me reconhece. Olha só que absurdo, né? Ou quando alguém te critica, poxa, eu ouvi tanto aquela pessoa, eu fui tão amiga dela e agora ela está aqui me criticando. Você fica melindrado por isso, porque você pensa, poxa, né? Por que ela está falando isso de mim? Eu que mais ajudei ela em todas as situações. E outro fator também ali,
quando nos aborrecemos com tudo e com todos, sem que haja motivos para isso. Ou seja, quando a gente desconta as nossas frustrações nas outras pessoas. Tipicamente, aquele dia que você acorda, que você diz assim que tudo vai dar errado, aquele dia que você acorda de mau humor ou que já não começa bem seu dia, como se diz no dito, né, que você levanta com o pé esquerdo da cama e aí você já sai de casa e qualquer pessoa que passar na sua frente, você vai ser grossa com ela, você não vai nem prestar atenção nela, porque o teu dia já está tão ruim, você vai descontar toda a tua raiva, todo o teu ódio em cima dela. Além desses fatores aqui, a gente tem ainda outras situações que podem influenciar, que eu trouxe aqui para vocês. Uma delas é o estresse. A gente vive uma vida moderna, muito agitada, a gente acorda cedo, a gente perde muito tempo no trânsito, e isso muitas vezes também acaba nos deixando melindrados, né? A gente acaba ficando cansado e pode acabar, a gente não dá a vez, a gente não para numa faixa de pedestre. Eu não quero nem saber, eu não estou nem aí, a pessoa que espere. Outra situação também são os problemas familiares ou os problemas financeiros, né? Os problemas familiares são os conflitos que nós temos dentro de casa, porque a gente está nessa correria do nosso dia a dia, então a gente chega em casa e a gente não dedica um tempo para a nossa família, não dedica um tempo para o nosso esposo, nosso namorado, não dedica um tempo para os nossos filhos, e aí acabam gerando os conflitos, e os conflitos vão te levar ao melindre. Os problemas financeiros também. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente consumista, as pessoas querem muito comprar e gastar, elas desejam, e às vezes você acaba se frustrando porque você não pode ter tudo aquilo que aparece na televisão. Você não pode ter o acesso ao tênis mais caro ou comprar a roupa mais bacana. E isso também, de uma certa maneira, te deixa melindrado. Outra coisa que pode nos levar ao melindre é a vivência de uma frustração. Isso também acontece porque hoje a gente não trabalha com a perda. Nós somos criados para ser extremamente competitivos. Não existe o segundo lugar e o terceiro lugar do pódio. Ou você é o melhor ou você não é nada. A sociedade, infelizmente, nos impõe isso. E isso também pode gerar melindre. Outro fator são as separações conjugais. Nós, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, acreditamos que o nosso parceiro ele é um objeto nosso de posse, ele não é um companheiro. Então, nesse relacionamento que nós mantemos, isso pode, né, gerar um melindre. E nos momentos quando você se separa, essa separação também é um período em que há muito ódio, muita raiva, muito rancor, muitos sentimentos negativos envolvendo essas duas pessoas. E por último, eu também listei a questão do desemprego. Quando a pessoa está desempregada, ela fica com falta de perspectiva, ela fica desanimada. Então, ela também passa a enxergar a vida sobre uma ótica muito, muito pequena, né? Então, isso também, ela fica melindrada, ela pensa, poxa, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho emprego, né? Então, todos esses sentimentos juntos, né, eles acabam gerando um ciclo destrutivo na gente. Ou seja, primeiro surge o melindre. Junto com o melindre acompanhado já vem o orgulho. Junto com o orgulho gera mágoa. Quando a pessoa está magoada, vem o ressentimento. Com o ressentimento vem a raiva. Depois da raiva vem a agressividade. E por fim nós chegamos na vingança. Então vejam vocês quantos sentimentos negativos que a gente pode cultivar a partir do melindre. Quanta coisa ruim que a gente traz para a nossa vida, né, quando nós ficamos melindrados. Isso afeta tanto a nossa saúde quanto a nossa convivência social. Isso afeta a nossa saúde por quê? Porque a gente sabe que quando a gente cultiva esse tipo de sentimento dentro da gente pode ficar doente até. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de energias. E quando você fica ligado a uma energia negativa, você vai estar ligado a outras pessoas que também têm essa energia negativa. Isso vai acabar te deixando num marasmo, você não vai conseguir se livrar daquilo. Você vai entrar num ciclo e esse ciclo vai te deixar preso. Então você vai até poder acabar adoecendo mesmo. E às vezes você nem vai entender por que você está doente. Mas a sua doença às vezes não é de fundo da questão da saúde, é de fundo emocional mesmo, do sentimento que você está cultivando. E na parte da convivência social, muitas vezes o que acontece? As pessoas acabam até se afastando de você. Às vezes você percebe, nossa, aquela pessoa, aquele meu amigo, ele nem veio mais me visitar. Realmente, porque às vezes as pessoas ficam com medo de se aproximar de você,
temendo a reação que você vai ter. Porque às vezes você não vai entender aquilo que a pessoa vai falar, ou também a pessoa vai pensar, eu nem vou lá conversar com aquela pessoa, porque ela já vai começar a me xingar, ela já vai começar a se aborrecer comigo, então eu nem vou falar com ela. Né? É muito triste isso. Eu também trouxe aqui com quem que nós nos melindramos, então. A gente fica melindrado na convivência com a família, com os amigos, no trabalho, na casa espírita. Né? Nós que somos trabalhadores espíritas temos que trabalhar muito forte o melindre dentro de nós. Eu não gostei porque aquela pessoa apareceu mais. Eu não gostei porque a Ana hoje ela foi dar palestra e eu nunca dei uma palestra. Né? Então nós temos que nos policiar para que a gente não caia dentro disso. A convivência com a família, porque é constante, né? Então é muito mais fácil a gente ficar melindrado com alguma pessoa da nossa família, porque nós estamos todos os dias juntos com eles. Né? Os amigos e o trabalho também. Como que a gente vai conseguir trabalhar num ambiente bom e saudável se eu estou sempre ali olhando para o meu companheiro de trabalho e pensando, ele tem isso, ele faz aquilo, eu não faço, que raiva dele, que ódio que eu tenho dele, olha como ele consegue acabar as coisas rápido. Tudo isso acaba também nos deixando melindrados. Então, vocês devem estar pensando, você está falando todos os pontos negativos, né? Mas com certeza a gente pode e deve combater o melindre. Então, como que a gente vai poder combater esse melindre que nós cultivamos dentro de nós? O primeiro passo que a gente precisa para combater o melindre é exercitar a autocrítica, ou seja, fazer um exame de consciência e se questionar. Quando você percebe essa situação, por que eu estou me sentindo assim? Mas por que eu estou com raiva? Por que eu estou com mágoa daquela pessoa ou daquela situação? O que tem por trás disso, desse meu sentimento? É um orgulho que eu estou sentindo? Ou é uma mágoa, uma raiva que eu tenho, um ressentimento? Ou é uma frustração que está me deixando assim? E também a gente tem que pensar se esse sentimento está interferindo no convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque nós vivemos dentro de relações. Então nós não podemos ficar nos melindrando a todo momento. O segundo passo, e eu acho o mais importante de todos, é reconhecer que eu estou melindrado, porque às vezes é muito difícil você reconhecer, e primeiro você reconhecer para si mesmo. Não, realmente, eu estou melindrado. Eu estou sentindo uma raiva, um ódio, ou o meu orgulho ele está tão alto que eu não consigo conviver com as pessoas, eu não consigo enxergar outros pontos de vista, porque eu me acho superior a tudo e a todos. A gente tendo esse processo de reconhecer, a gente pode combater esse mal. E então, o terceiro passo, depois que a gente reconhece, não, realmente estou melindrado, a gente tem que trabalhar essas situações que deixaram a gente melindrado. Né? É o fortalecimento emocional e espiritual que vai fazer com que a gente enfrente esses desafios. E aí, eu trouxe aqui para vocês pequenas características positivas do nosso dia a dia que a gente precisa cultivar para que a gente possa combater o melindre. Então, vamos lá. A primeira delas é a resiliência. A resiliência é a capacidade que nós temos de nos adaptar às mudanças, tanto positivas quanto negativas, e restabelecer o equilíbrio com maior facilidade. Se nós pensarmos, a nossa vida ela não é um gráfico reto. Então, tem momentos que nós estamos muito felizes e tem momentos que nós estamos tristes. Mas nós temos que ter essa capacidade de passar por esse momento, superar isso e seguir. Porque novos dias virão, novos sofrimentos virão e novas alegrias também virão. Além disso, outra característica muito importante é a empatia. A empatia é você se colocar mentalmente no lugar da outra pessoa e imaginar o que ela está sentindo. Então, quando você está se sentindo orgulhoso, ou quando você está com alguma situação de discriminação, ou se achando melhor que a outra pessoa, ou enfim, qualquer coisa, faça esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa e pensar, na situação dela, o que eu faria? Né? Aí, com certeza, você vai perceber, poxa, mas aquela pessoa me falou isso, mas ela tem razão, porque ela está passando uma situação tão difícil agora, né? Ela não está passando por um momento legal. Então, eu acho que, quem sabe, eu agiria da mesma maneira que ela. Outro ponto muito importante também é a tolerância às frustrações. Ou seja,
a gente tem que aceitar que não é sempre possível ouvir o sim, que o não, ele faz parte do nosso crescimento, né? Muitas vezes nós vamos ouvir não, mas é difícil para a gente ouvir o não, porque a gente está sempre querendo ouvir o sim, nós somos preparados para ouvir o sim, e não para ouvir o não. Outra coisa muito importante também é a gente ensinar os nossos filhos. Hoje, a maioria das crianças, nessas últimas gerações, elas estão crescendo sem ter a frustração, porque os pais colocam elas em, vamos dizer assim, redomas de vidro e não deixam que nada aconteça a elas. E quando elas conseguem ter um pouco mais de autonomia e começam a vir as frustrações, elas ficam revoltadas porque elas não trabalharam esse sentimento dentro delas. Outra característica também muito importante é a sociabilidade, ou seja, gostar de estar na companhia das pessoas, se preocupar com o bem-estar do outro, tratar a todos com naturalidade e sem ideias predeterminadas. Ou seja, a gente tem que parar de pensar só no eu. É o meu carro, é a minha casa, é o meu emprego, é a minha vida. A gente tem que fazer esse exercício de olhar para o lado e pensar um pouco nas outras pessoas. Ah, mas então você quer dizer que eu tenho que ajudar em dinheiro? Não, não necessariamente. Você não precisa ajudar financeiramente uma pessoa. O simples fato de você doar 1 hora do seu dia para ouvir aquela pessoa, para ouvir verdadeiramente os problemas dela, sem criticar ela, já vai ajudar muito. Então não é uma questão financeira, é uma questão realmente de você querer se abrir e se doar. Outra característica muito importante, e isso serve para qualquer aspecto da nossa vida, é a humildade. Ou seja, primeiro, reconhecer que errou. Como é difícil para a gente reconhecer que nós erramos, né? É muito difícil. Não, realmente. Olha, eu errei, eu confesso. Muito difícil para nós, muito difícil mesmo. Outra questão muito difícil também é pedir perdão. Como é difícil a gente chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, perdão, eu errei, desculpa. Como é difícil falar essa palavra. Às vezes tem pessoas que passam anos sem falar com alguém da família pelo simples fato de que ela não quer pedir perdão. É uma palavra tão pequena, né? Tão fácil para se falar, mas às vezes a pessoa fica anos sem conseguir falar com outra pessoa porque ela não consegue falar perdão. Outro fator também importante é a gente aprender a ouvir as críticas. Trabalhar as críticas é muito difícil, porque eu não gosto de ser criticada e eu acredito que vocês também não gostam. Ninguém gosta de ser criticado. A gente não quer ouvir críticas, a gente quer ouvir elogios das pessoas, né? Eu sempre penso que quando a gente vai fazer uma dinâmica ou uma entrevista de emprego, sempre tem, assim, a pessoa sempre pede, né, para você listar as suas características positivas, de um lado, e as suas inabilidades ou, né, os seus pontos fracos, de outro lado. Geralmente, quando a gente vai preencher isso, a coluna das nossas características positivas ou das nossas habilidades, a gente preenche rápido, a gente coloca várias coisas lá, que a gente é proativo, que a gente é comunicativo, e vai, escreve. Quando chega na outra coluna, que é para a gente falar das nossas inabilidades, aí fica mais complicado. Aí a gente não sabe o que escrever, porque nós mesmos não queremos fazer essa autoanálise e saber que nós temos pontos fracos dentro de nós. E, finalmente, também, dentro da humildade, aceitar que você também erra. Isso é muito importante. Isso, para mim, por exemplo, é uma coisa muito difícil. Eu tento fazer tudo da maneira mais perfeita possível. E quando eu erro, eu fico muito triste e muito abalada com isso, porque eu não concebo a mim que eu posso errar. Mas eu erro e vou errar muitas vezes. Porque eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa. E se vocês pararem para pensar, até as máquinas erram, né? Porque quando alguma programação da máquina dá errado, ela para, ou ela tem um defeito. Então, ninguém nunca vai viver, ou vai trabalhar, ou vai se relacionar sem errar. Isso faz parte, né, da nossa vida. Continuando, outra coisa muito importante, e que nós estamos, né, dentro de uma casa espírita, é a espiritualidade. Então, quando você perceber que você vai se melindrar ou se magoar, buscar o recurso da oração. Fazer uma prece sentida, pedir ajuda, né, para esclarecer aquela situação, para que você não fique com aquilo na cabeça ou para que você não cultive o ódio ou a raiva daquela pessoa. Com certeza, se você fizer uma oração com muito sentimento, você vai ser ajudado. Provavelmente no outro dia você vai acordar com outras ideias. E por que isso?
Porque a oração, ela ajuda a promover o equilíbrio da alma. Ela potencializa o nosso pensamento para aspectos positivos da vida. E ela serena as nossas emoções. E se a gente parar para pensar, é uma coisa tão simples, né, gente? Uma oração é uma coisa tão simples. Não precisa ser uma oração com detalhes e coisas especiais. É uma coisa simples que você pode fechar seu olho num lugar um pouco mais calmo. Senhor, me ajude, me ilumine, né, me traga luz sobre um fato, sobre uma situação. É muito simples isso. Outra coisa também que nós temos que lembrar é o propósito da nossa reencarnação, né? Que o objetivo nosso aqui na Terra é nos melhorar. E que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Vocês lembram ali do texto que eu li do Chico, ali no comecinho? Então ele fala que nós não estamos no mundo de rosas, nós não viemos aqui para ter uma vida fácil. Nós vamos ter, sim, muitos desafios e muitos conflitos. E isso faz parte do nosso crescimento. Quando nós formos espíritos mais evoluídos, com certeza nós não vamos estar aqui na Terra, nós vamos estar num plano melhor, né? A gente sabe disso. Mas às vezes a gente esquece que estamos aqui para enfrentar as nossas dificuldades. E por último, e também muito importante, é a assistência espírita, ou seja, buscar ajuda para enfrentar as suas dificuldades, né? Não só necessariamente dentro de uma casa espírita, mas às vezes tem pessoas que se sentem tão tristes, tão deprimidas, ou com tanto ódio, com tanta raiva, que elas paralisam a vida delas, elas não conseguem prosseguir. Então, você tem tantos meios, e um meio é a casa espírita. Existem pessoas aqui para te ouvir, existem pessoas para conversar com você, você pode tomar os passes, que ajudam muito a te acalmar, a serenar o teu coração. Então, você não precisa de dinheiro, novamente, para se melhorar. O que você precisa é apenas ter vontade, assim como vocês tiveram vontade hoje de sair de casa e vir até aqui ouvir essa palestra. Isso é vontade de mudar, vontade de melhorar. E isso é o que faz com que a gente combata o melindre dentro de nós. No livro Vida Feliz, a Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela nos recomenda: afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho que segues. Ou seja, não existe vida perfeita, não existe mundo perfeito. Nós sempre vamos ter problemas, nós sempre vamos ter dificuldades na nossa vida. Então a gente tem que saber enfrentar essas dificuldades usando todos esses pontos positivos que eu passei aqui para vocês. A gente consegue isso. Basta a gente ter força de vontade. Afinal de contas, melindrar-se significa perder ótimas oportunidades de aprendizado e crescimento. Aquele que se melindra não consegue distinguir o certo do errado, o que é bom do que é ruim. Então, cabe a todos nós aprender a lidar com as adversidades que surgem na vida e nos relacionamentos e praticar aquilo que todas as religiões nos ensinam, que é o quê? A caridade, o perdão, a generosidade para com as outras pessoas e para com nós mesmos. O mais importante é nós praticarmos primeiro conosco para depois com os outros. E também, muito importante, a gente fazer aquele exame de consciência que Santo Agostinho fazia todo dia, no final do dia, antes de dormir. Que ele parava e pensava em todos os atos dele, se ele tinha ferido ou magoado alguma pessoa. Fazendo isso, a gente também é uma maneira de nós afastarmos os melindres. Porque você vai pensar, poxa, mas eu discuti com aquela pessoa, mas será? Mas será que ela não estava bem? Pô. E ali mesmo, quando você faz esse exame de consciência, você já pode pedir perdão para essa pessoa. Mentalmente, isso já vai te ajudar e vai ajudar essa pessoa também. E para encerrar, eu queria trazer uma pequena mensagem que está no livro Sinal Verde, do Chico Xavier, onde o André Luiz nos fala muito sabiamente. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizades. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de ferir, acaba na condição de espinheiro. Seria isso, gente. Obrigada, tá?
Então, muito obrigada, Ana. É uma palestra muito agradável, muito esclarecedora.